Então, a partir de agora nós estamos gravando. Essa é a segunda parte do estudo complementar que o André preparou para a gente, que ele deu o nome de Breve Introdução à Bíblia. Semana passada ele já trouxe uma parte, hoje ele vai trazer a segunda parte. Não sei se vai terminar hoje, né, André? Pretende? Acha que vai? Ou não? Pretendo, pretendo. Pretende? Tá. Senão não vai mais ser um curso do Collor Estevam, vai ser da Bíblia. Um curso da Bíblia. É, Mas é tanta informação, né? Ó, é, então, relembrando, eu acho que todas que estão aqui hoje, né, participando do nosso estudo, estava também semana passada, mas eu vou relembrar que, como esse formato de estudo é um formato diferente, a gente também vai fazer diferente. Vamos fazer igual semana passada. Enquanto o André estiver fazendo a exposição dele, a gente vai anotando, se tiver alguma dúvida, né? Pode até ir colocando aqui no chat, que durante o estudo eu vou filtrando. E só que ele, né, só vai responder no final, para facilitar, tá? Porque senão fica muito confuso. Ele interrompeu, eu já interrompo, pode eu interromper. já interrompo. Então tá, então vamos fazer desse jeito. Aí no final, quem tiver perguntinha, quem tiver dúvida, quiser colocar, no final coloca as perguntinhas, tá bom, amores? E para quem vai assistir a nossa gravação, é, a gente e tiver pergunta para fazer também, pode colocar lá nos comentários do nosso vídeo que fica no YouTube, que eu passo para o André e o André responde para a gente, né, André? Isso, faço a apresentação e ela ainda responde. Não, senhor, você que responde. Você colocou até no cartaz lá que você também participava. Comentários. Já faço É. um monte. Amiguinhos, não adianta. O Paulo aí, olha eu chamando André de Paulo, tá vendo? Já Quase, tá quase, até quase. a coisa já. Tá quase, amiguinho, quase, quase. Mas não adianta, André, ela vai te fazer responder, ela vai te fazer apresentar, ela vai insistindo, 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 ela não sossega enquanto ela não consegue o que ela quer. Não, Porque pode falar, ela melhor. conhece a capacidade do André, por isso, minha filha, que ela puxa, porque ela sabe até onde ela pode levar ele, até onde ele vai. Às vezes ele nem sabe, ela tem que ir mostrando, puxando, né, Laine? Exatamente. Esse rapaz, vocês não têm ideia do potencial que ele tem, nem ele sabe. Acho que nem Vocês ele estão sabe criando uma ainda. expectativa muito alta. É ele que me ensina tudo. Olha, tudo que eu trago para cá, 90% é o André que me traz. Eu Nossa, sei, que noventa exagero. por cento. já que eu sei A disso. risada dele é ótima. Va- va- vamos começar isso tudo, senão vai ficar muita puxação de saco. Isso, senão vai É, virar Ó, outro Paulo Estevam, vai é, vamos começar levar o a estudo. vida. Passo senão a vai virar palavra uma. para você, então. Pronto. Vamos lá. Cadê o resto do pessoal? Mandei tanto avião, gente, mas cadê esse pessoal de hoje? Acho que o O pessoal horário chega. mudou aqui, mas não aí, não é? É, mas o pessoal vai chegando, né? É, vamos começar então. Vamos. Enquanto isso, eu até entrei, coloquei até uma revisão da semana passada. Acho que tá todo mundo presente, né? Assim, boa noite a todos, né? É, então a gente viu, começando falando que a Bíblia trata-se da trajetória de um povo, de um grupo de espíritos, que é o povo hebreu. A gente começou falando isso, que a princípio as tradições daquele povo se passavam de geração em geração oralmente, e bem posteriormente que eles optaram por transcrever essas tradições em formato de livros. Porque, como a gente viu, livros não era uma coisa comum como hoje em dia. Até a Elaine bateu nessa tecla no final, né? A gente trouxe que os papéis mais usados, que era o papiro, que era daquela folha do Egito, que era entrelaçado, demorava vários dias para ser feito, era super caro, representava de 3 a 5 dias de trabalho braçal. Ou também tínhamos também os pergaminhos, que era pele de animal. Independente de qual fosse, era um trabalho muito custoso, né? Então não dava para pegar um papel, fazer um rascunho, rabiscar, e jogar fora, né? E mesmo escrever precisava de um profissional nessa arte, que era chamado de escriba, que era uma pessoa que primeiro era letrado, né? E tinha essa capacidade de escrever, de colocar no papel, enfim, né?
A gente também falou do exílio babilônico, porque foi um ponto muito importante na Bíblia, porque o templo de Jerusalém, construído por Salomão, foi destruído e eles não tinham mais o templo, que era o local central de adoração do judaísmo. Então, a gente percebe que a partir de então o livro começou a ser o objeto central do judaísmo. Eles começaram a estudar, começou a criar sinagogas, né? Começou todo esse monumento em torno do livro, inclusive virando o povo do livro, né? Chamado assim. A gente viu que chegou um momento que eles tiveram que decidir, né, quais livros eram canônicos, ou seja, aqueles que eram considerados sagrados para aquele povo, quais deveriam ditar as regras do judaísmo e quais não deveriam. Daí surgiu a Bíblia hebraica, que a gente chama, né, que eles não chamam desse jeito, eles chamam de Taná, que é uma abreviação, o T de Torá, que é aqueles livros da Torá, 5 livros de Torá, Nevim, que são os livros dos profetas, e Ketuvim, que é a última, é o K, né? Que significa escritos. Nós também vimos que houve uma tradução do hebraico para o grego chamado Septuaginta, que influenciou muito, por causa que das influências, até a Elaine lembrou, os nomes que a gente conhece hoje veio da Septuaginta. Gênesis, Êxodo, Levítico, enfim, né? Veio dessa tradução para o grego. E mesmo o formato organizado por gêneros, como está o Antigo Testamento hoje em dia, veio é, da Septuaginta. Porque, como a gente viu, os judeus organizavam os livros de uma outra forma. Foi através da Septuaginta que a gente teve primeiro os livros da lei, né, ou o Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros de sabedoria, profetas maiores, menores, né? Assim, eu tenho que colocar aqui, ó, a Septuaginta sugere essa divisão que a gente precisa deixar bem claro, porque a gente, quando abre a Bíblia, não está lendo necessariamente em ordem cronológica, tá lendo em ordem de gênero, tá bom? A gente viu os livros deuterocanônicos, ou seja, são aqueles livros que são considerados sagrados pela Igreja Católica, estavam na Septuaginta e foram considerados sagrados pela Igreja Católica, ou seja, inspirados por Deus e tal, e pela Igreja Ortodoxa, mas pelos judeus e depois, posteriormente, com a Reforma Protestante, os protestantes também não consideram esses 7 livros como sagrados, que são Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus. A gente viu, a gente trouxe, por fim, uma pequena comparação entre as Bíblias, né? Trazendo aquele número de atos. A Bíblia protestante tem um pouco menos de livro. Até a Elaine brincou, né? Se o livro tiver o livro, se a Bíblia tiver o livro de Tobias, é porque a Bíblia é católica. Se não tiver, a Bíblia é protestante, né? Enfim, isso daqui foi um resumão do que a gente viu na semana passada, tá bom? E hoje a gente vai dando continuidade, a gente entra num tópico que eu acho que também é importante. Perguntar quem que escreveu aqueles livros, né? Porque a gente já viu que aqueles livros ali da Bíblia, ou da Taná, é uma coleção de livros, não é um livro só. São livros diferentes, com objetivos distintos e gêneros literários distintos, não é a mesma coisa. Então, quem é que escreveu esses livros, né? E essa pergunta é um pouco difícil de responder, para não dizer impossível, né? Vale lembrar que na antiguidade não era como hoje, né? Hoje nós temos um livro, aí te pega o livro, tem a capa, na capa tem o título do livro, tem o autor, tem a data de publicação, tem a edição. Mas na antiguidade não tinha nada disso. Eram simplesmente rolos de pergaminhos ou de papiros com os textos. Inclusive, como bem lembrou a Elaine, eles chamavam o livro pela primeira letra do texto. Gênesis eles chamavam de Bereshit, porque o Bereshit é a primeira. No princípio, é assim que começava aquele livro, né? Então não tinha uma capa, não tem, né? E muitas vezes os próprios textos não trazem qualquer indício de quem foi o autor. Quem que foi que escreveu aquele livro? Alguns livros dão esse indício, outros não. A gente pode até pensar assim, então vamos pegar os manuscritos originais, a gente faz testes científicos de datação, e assim a gente pode descobrir mais ou menos
quando aquele manuscrito foi redigido e talvez assim conseguíssemos encontrar os possíveis autores. Só que há um grande problema que eu acho que vocês já sabem, né? Nós não temos nenhum manuscrito original de qualquer livro da Bíblia. O que temos são só uma série de cópias que foram copiadas a partir de outras cópias. Então é difícil chegar a um original, né? Ah, essa letra foi do Moisés, essa letra foi do Esdras. É difícil, não tem isso, né? A- re- No século passado, no século XX, a gente teve uma grande descoberta que foi muito falada, né? Que é um exemplo disso, que é os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados ali nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, né? No final da década de 40 e no início da década de 50, e que são uma coleção de rolos, de pergaminhos, de quase todos os livros da Taná e daquela comunidade que acredita que seja dos essênios. E como eles foram escondidos em cavernas para proteger aqueles livros, e o clima árido do deserto contribuiu para preservar esses pergaminhos até os dias de hoje. Claro, não estavam perfeitos, tinham que montar, etc. Mas, esses pergaminhos são as cópias mais antigas que a gente tem de qualquer livro da Bíblia, porque eles são datados entre o século II antes de Cristo e primeiro século da nossa era, depois de Cristo. Então, mas mesmo assim, são cópias, estão distantes dos aquilo que poderíamos chamar de originais, né? Então, como a gente pode ver, é um pouco difícil a gente encontrar quem foram os autores de vários livros da Taná, da Bíblia, né? E também, além disso, a gente precisa entender um pouco do contexto daquele povo e daquela época. Hoje em dia, a gente tem o costume de ir numa livraria. Ah, eu vou procurar o livro do escritor, meu escritor predileto é o Paulo Coelho. Vou lá procurar o livro do Paulo Coelho. Ah, do Chico Xavier, o livro do fulano de tal. Mas para o povo de judeu não era assim, sabe? Não tinha essa questão da autoria tão forte. Para eles, quem escreveu determinado texto não era o mais importante. Para eles, o mais importante era o conteúdo. Inclusive, eu lembrei que o próprio Kardec fala isso na questão das mensagens mediúnicas. Mais do que quem assina a mensagem mediúnica, um espírito famoso, etc., o que está na essência, né? Que é o importante, independente se o livro está lá, o livro foi ditado pelo espírito fulano, famoso, mas será que o conteúdo convém ou não convém, né? Será que condiz ou não convém? Mais que nomes, né? E para o povo judeu, isso era muito claro. Então, por muitos séculos, não foi uma preocupação daquele povo definir quem foram os autores daqueles livros, né? Porém, no século IV antes de Cristo, né? A gente teve as grandes conquistas de Alexandre o Grande, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que conquistou um vasto território, chegou até boa parte da Ásia, né? Conquistou boa parte. E com isso ele acabou disseminando a cultura grega por todos esses locais. É o que a gente chama de período helenístico, porque a cultura helênica, né, a cultura grega, foi espalhada pelo mundo. E diferente dos judeus, para a cultura grega, a autoria do livro era algo muito importante. Quem escreveu, é de Sócrates, é de Platão, é de Aristóteles, enfim, né? E foi por conta dessa influência helenística que os judeus começaram a atribuir autores aos seus livros. Eles começaram a pegar nomes de famosos de sua história e começaram a atribuir aos livros. Aí eu até trouxe um quadrinho aqui pra gente, né? A tradição passou a atribuir geralmente esses autores a esses livros, né? Então, os 5 livros da Torá, né? Que são esses rosinhas, foram atribuídos a Moisés. Enfim, nos livros históricos temos livros de Samuel, muitos de Esdra, alguns anônimos. Salmos é uma coleção, né? Eu coloquei Davi outro, porque Davi é o que tem mais salmos, mas tem uns salmos de outros autores, Salomão, muitos. E cada profeta com seu respectivo livro, né? Mas, contudo, não é todo mundo que concorda com essas autorias. É muito mais uma tradição no meio religioso do que algo acadêmico, né? E como a doutrina espírita tem um pezinho na ciência, né?
é importante que a gente conheça o pensamento científico de qualquer tema, inclusive da Bíblia. A gente não pode cair no dogmatismo de achar, não, foi isso, bateu o pé, acabou, né? E ao final da Idade Média, um ramo da teologia, que é a crítica textual, do estudo bíblico, enfim, deu um grande passo. E esses estudiosos começaram a se debruçar sobre as escrituras. E eles começaram a perceber que os próprios textos trazem vários indícios que esses livros não foram escritos necessariamente por uma pessoa só. Porque eles repararam que no mesmo livro, às vezes mudava de estilo, uma parte inserida depois. Ou, por exemplo, é um livro atribuído a Moisés, mas vai citar uma cidade que só foi criada posteriormente. Então eles começaram a perceber que provavelmente não foi escrito num período específico, num ponto específico, né? A gente costuma imaginar que, na nossa cabeça, né? Ah, Moisés era no deserto, sentado numa pedra, com, escrevendo num papiro, né? A Torá, o livro de Gênesis, Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio, né? Mas para os Não, acadêmicos. escrevendo na própria pedra, né? A imagem que a É, gente tem é Moisés sentado na pedra escrevendo na pedra. assim, tem as próprias pedras, que são as leis, né? Pode ser também, pode ser essa questão, né? Que é mais difícil ainda, porque talhar na pedra é difícil, viu? Então, para os acadêmicos, diferente dos religiosos, diferente de atribuir a autoria de determinado livro a uma figura célebre do judaísmo, os acadêmicos defendem a tese que que os livros das escrituras foram escritos e modificados ao longo de um período de tempo por diversos sábios do povo judeu, né? Então, voltando, por exemplo, ao exemplo de Moisés, né? Como a gente falou do exemplo de Moisés da pedra aí, né? Mesmo entre os acadêmicos não há um consenso. Há aqueles que acreditam que Moisés não escreveu absolutamente nada e todo o conhecimento que foi atribuído a Moisés teria sido passado de geração em geração pela tradição oral, um falando para o outro, mesmo todos os livros das leis, enfim, e não foi morrendo, e posteriormente foi transcrita para aquilo que a gente se tornaria esses 5 livros, só para citar um exemplo. Mas também há aqueles acadêmicos que acreditam que Moisés tenha escrito alguma coisa ou outra, né? Mas não seria os livros como a gente conhece hoje. Porque os livros como a gente conhece hoje, há certa unanimidade que foram compilados posteriormente, tá bom? Talvez posteriormente, nessa hipótese, eles tenham pegado essas notações de Moisés, por exemplo, nessa hipótese, e juntado com a tradição oral, né? Porque tudo dá indício que elas foram criadas posteriormente. É claro que essas teses são totalmente rejeitadas por qualquer religioso, né? Qualquer religioso um pouco mais conservador vai falar, não, foi Moisés que escreveu no deserto, na pedra, enfim, e acabou, né? Para eles não há dúvida que Moisés escreveu esse livro, enfim. Mas para a gente que tem a cabeça um pouco mais na ciência, não fica preso nos dogmas, é um pouco diferente, né? Eu até trouxe aqui o processo, né? Deixa eu colocar aqui. Eu trouxe uma linha do tempo, né? Então, como eu já disse, para os acadêmicos, o entendimento acerca da autoria dos livros diverge um pouco não, bastante da crise dos religiosos. Para os acadêmicos, os livros, tal como a gente conhece hoje em dia, que chegaram até nós, foram um processo de muitos séculos que foram passados por muitos autores. E, por exemplo, os livros do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, começaram a ser escritos ali pela época do rei Davi, depois pelo rei Salomão, por volta do ano 1000, e se estenderam, opa, acabei adiantando aqui, e acabaram Ó, se estendendo até Pentateuco, amiguinho, rapidinho. Pentateuco, que o André colocou ali, são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? isso, exatamente. Inclusive, essa tradução chamada Pentateuco também vem do grego, porque para os judeus é a Torá, a lei, né? Pentateuco são aqueles 5 primeiros livros que estavam rosinha ali. Então, a gente vê que eles começaram a ser redigidos e tomaram a forma final por volta do ano 400, né? É, Aí eu fiquei pensando, daria para até fazer uma analogia com os nossos dias. Porque, por exemplo, vamos supor que
os livros atuais possuem as edições. Vamos supor que eu escrevo um livro e eu lanço esse livro. Essa é a primeira edição. Mas vamos supor que daqui a algum tempo eu quero corrigir alguns detalhes desse livro, eu quero adicionar outros tópicos. Então eu lanço uma nova edição e lanço. O próprio codificador da nossa doutrina espírita fez isso. Em 14 de abril de 57, ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, que só tinha 501 questões. Ou seja, era menos da metade da atualmente. 3 anos depois, em 18 de março de 1860, Kardec lançaria uma segunda edição do Livro dos Espíritos. Dessa vez, além das alterações, estava quase o dobro de perguntas. Em vez de 501 perguntas, tinha 1019 perguntas. Então, com os livros da Bíblia, não tinha essa questão de ser o mesmo autor. Mas a gente precisa entender que, com o tempo, eles foram aperfeiçoando, foram melhorando, porque para eles, o melhor era se aproximar mais da verdade absoluta, do ideal, né? Então, é só uma analogia, trazendo para os nossos dias, né, para a gente tentar entender como esses livros foram sendo compilados ao longo do tempo, né? Só que no caso da Bíblia, como eu te já disse, não foi apenas um autor, como esse exemplo que eu citei, né? Mas sim um conjunto de sábios do povo judeu, né? E como eu já disse anteriormente, para os judeus era muito mais importante o conteúdo do texto do que o que foi escrito. Então, para eles, o livro ser fruto de múltiplas mãos não era nenhum demérito, pelo contrário, era algo bom, né? Pois o livro ia se aperfeiçoando, era melhorando com o tempo, né? Como um edifício vai sendo edificado a múltiplas mãos, né? Então, como eu já disse, os 5 livros da Torá foram do ano 1000 até o ano 400, mais ou menos. Aí a gente tem aquela seção dos livros históricos. Aqui, em vez de colocar livro por livro, para que ia ficar muito longo, eu coloquei por gênero, né? Demoraram um pouco mais de tempo. Eles foram do ano 1000 até o ano 150 antes de Cristo. Aí temos os livros de sabedoria que demoraram ainda mais tempo, que entende-se que foram só ganhar sua forma final no, ali no final do primeiro século antes da nossa era. Depois a gente teve os livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Você te lembra com aquela tabela, com aquela linha do tempo que eu trouxe na semana passada? A gente vê que até que bate com aquela. Quando viver nesses profetas, inclusive. Não é à toa que estão aqui também. Profetas maiores, aí a gente tem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, né? E por fim, nós temos os livros deuterocanônicos, que, como a gente aprendeu na semana passada, são aqueles 7 livros que s- são aceitos pela Igreja Católica, mas não são considerados pelos judeus e pelos protestantes, né? Os livros de Tobias, Judite, enfim, né? E eles foram compostos a partir do ano 300. Inclusive, esse foi um dos motivos porque eles não foram considerados como sagrados, porque eles não entraram na Taná, né? Por quê? Porque eles entenderam que foram escritos posteriormente, né? Então, essa posterioridade também contribuiu para elas não terem entrado. Miguel, E já que está. posso fazer um pensamento aqui rapidinho? Pode, claro. É, esse gráfico que você trouxe aqui para gente, né? Pegando ali, por exemplo, os livros de sabedoria, né? De 1000 antes de Cristo ao primeiro século depois de Cristo, né? A gente tem aí, no mínimo 1000 anos. Gente, quem já leu algum texto, sei lá, da época do descobrimento do Brasil, né, de 1500, de só 500, metade disso, 500 anos atrás. Quem já leu um texto desse? Quem não leu, vale até a pena pegar um texto desse. Uma carta, né? Vai ver como que tem uma diferença gigantesca do texto de 500 anos atrás para o nosso texto atual, né? Por quê? Porque a língua muda de acordo com a sociedade, não é isso, amiguinho? Os costumes mudam, né? Os nossos costumes não são os mesmos de 500 anos atrás. Então, por mais que o povo hebreu, né, tenha muito fechado essa questão do costume, uma coisa ou outra mudou, né? Então, olha quanto tempo para achar que isso foi uma coisa fechada, né? Desde lá do início, né? Que não teve alteração nenhuma, que não teve modificação nenhuma, que não teve aperfeiçoamento nenhum.
né? Que não teve, que não agregou pensamentos novos, né? E aí tudo isso formou uma grande. Então, assim, aqui, por que que eu estou falando isso? Porque isso, para mim, me mostra cada vez mais claramente que nós estamos aperfeiçoando o nosso conhecimento constantemente desde essa época. Desde essa época, a gente, como espírito em evolução, a gente está aperfeiçoando e aprimorando o nosso conhecimento, e esses textos, né, do Antigo Testamento retratam esse nosso passado, né, que a gente já foi, a gente já vivenciou isso, a gente já teve essa cultura impregnada mas hoje a gente já não tem mais, porque a gente evoluiu, né? Então isso é interessantíssimo para mim ver essa linha do tempo que o André colocou. Obrigada, amiguinho. Uhum. Não, a própria compreensão de vários fatos foram sofrendo influência. Um exemplo disso é que não daria um estudo à parte, mas a própria figura do Satanás. A princípio, não tinha, era só significar opositor. Com o tempo, foi ganhando a cunha de ser o mal e o bem era produzido pelo próprio Deus. Foi só posteriormente que criou-se essa figura à parte de Deus, que né, a princípio era um anjo de Deus, que, enfim, como aconteceu no livro de Jó, né? Mas é um estudo à parte, mas para mostrar que é uma construção, a Bíblia é uma construção da compreensão de Deus e das leis humanas. Não é necessariamente, isso até vai entrar no próximo tópico, né? Por causa que ele fala assim, que a gente pensa assim, independente de quem sejam os autores, muitos vão dizer, né, que não, a Bíblia é refutável porque ela é a palavra de Deus, né? E eu até trouxe um trecho, né? Paulo escrevendo para Timóteo, seu filho da fé, né? Ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, né? Isso quer dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, como dizem nossos irmãos de outras vertentes religiosas? Para a doutrina espírita, não. Não é nem a palavra direta e literal de Deus, né? E nem é só inspiração verbal. Mas é a sua inspiração, digamos assim, na forma de uma mensagem que ressalta as experiências religiosas de um povo, né, que estava comprometido com essa busca da religiosidade, né? A Bíblia contém, de fato, uma parte que apresenta para a gente as leis divinas e o relato de evidências da ação dessa lei na história evolutiva da humanidade, na história primitiva daquele povo até os tempos de Jesus, né? Mas a gente precisa entender que a Bíblia é muito mais um retrato do rosto daquele povo, né? Com as suas expressões de momentos bons e de outros não tão bons assim. E também os registros das experiências íntimas de certos espíritos que reencarnados na luta consigo mesmo, né? Seres imperfeitos, né? Na Bíblia a gente não vai encontrar, com exceção de Jesus, nenhum super-herói, né? E quando a gente entende isso, o nosso olhar sobre as histórias da Bíblia, sobretudo as contidas no Antigo Testamento, mudam completamente, pois a gente começa a entender que as letras revelam muito mais a compreensão daquele povo acerca da divindade, né? Do que a divindade em si. Então, por exemplo, vamos supor, pegar um exemplo. Acontecia um desastre natural, e como que as pessoas entendiam? Ah, elas entendiam que Deus estava irado, que Deus estava castigando elas. E elas relatavam isso, ó, Deus irou-se e castigou a nação, tal, 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 né? Um ato Mas a natural, gente- amiguinho, que você está dizendo, é uma tempestade, né? Um É, maremoto. exato. Então, qual o risco de a gente abrir a Bíblia e falar assim, nossa, Deus está irado? Como assim? Porque a gente pode se perguntar. A gente aprende na doutrina espírita acerca dos atributos de Deus, que como é possível conceber um Deus que se ira, que se vinga, que se arrepende? Esse Deus muito mais afigura uma projeção do ser humano, né? Esse Deus antropomórfico. É possível? Por quê? Por causa que a gente precisa entender que é muito mais um relato de um povo, a compreensão de um povo acerca da divindade do que, do fato, a própria divindade, né? É, é, então fica essa dica quando a gente for estudar o Antigo Testamento, a gente tem que ter sempre em mente que trata desses relatos de homens imperfeitos que ainda não tinham uma compreensão perfeita acerca de Deus, né, de todas as suas leis,
de toda a criação, assim como também nós não temos. Se a gente for escrever um livro hoje, a gente vai cometer equívocos acerca de Deus, da criação, né? Então, esses homens relatavam a forma como eles entendiam, né? Então, é natural que eles imaginassem um Deus que fosse uma projeção do próprio ser humano. Então, um Deus que se vingava, que se arrependia, que ficava triste, e assim por diante. Mas isso não tira o mérito da vinha inspiração do alto, né? A gente não compreende no meio espírito que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Mas a gente sabe que o amparo do alto nunca faltou na redação, dos textos que compõem a Bíblia, né? Os autores desses livros receberam a inspiração dos bons espíritos, dos mensageiros do Cristo, ou por que não do próprio Cristo em determinados momentos, né? E aquilo que a gente conhece como a primeira revelação, a gente sabe que foi coordenada pelo alto, foi um projeto de cima para baixo. Então teve todo o amparo da espiritualidade, né? E aqui a gente entra num tópico importante, na minha opinião, que a gente discute, eu, a Juliette, e o pessoal no grupo de quinta-feira, né? Diante de tudo isso, será que é proveitoso para o espírita estudar a Bíblia, ou mais especificamente o Antigo Testamento? Ah, porque o Antigo é antigo, é velho, é defasado, né? Então, quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente pode ter o foco, né? A gente pode se focar na história daquele povo, da sua religiosidade. Nós podemos olhar simplesmente como sendo fatos históricos que ocorreram num passado longínquo, com um povo específico. Mas se a gente souber tirar o espírito da letra, isso a gente tem feito bastante com Emerson, né, Juliette? A gente vê que por trás dessas narrativas começam a emergir muitos ensinamentos de ordem espiritual muito elevada. A gente vai percebendo que a história de Israel é, no fundo, a história de todos nós na jornada da comunhão com as leis divinas e, consequentemente, nessa comunhão com Deus. E essa jornada não está presa àquele povo, àquela época. Na essência, é a representação da jornada de toda a humanidade. Por isso que o Emmanuel, no livro O Consolador, questão 262, vai dizer o seguinte para a gente: Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sobre a égide sacrossanta do Cristo. Então, aqueles que já conseguiram tirar essa camada da letra, perceberão que as narrativas bíblicas são como quase um espelho de nós mesmos, né? Nossa marcha evolutiva. A gente consegue se enxergar, né? Isso sem contar que a doutrina espírita, sendo a terceira revelação, ela está alicerçada nas duas revelações anteriores. E como num edifício de 3 andares, não tem como a gente destruir o primeiro andar sem desmoronar o prédio. Então, acho que isso responde um pouco se o espírita deveria estudar o Antigo Testamento, né? Se for possível, é interessante, né? Mas agora, a gente vai adiantar um pouco o nosso tempo, nossa linha do tempo, para o primeiro século da nossa era. Ou, para ser mais preciso na data, o ano 5 antes de Cristo, né? Quando as profecias que apontavam para a vinda do Messias tinham seu cumprimento com a encarnação de Jesus, nosso querido mestre, que é o nosso, que é o próprio Cristo planetário, o Espírito que governa o nosso orbe, que encarnou, né, para que nós tivéssemos a exemplificação, que nos trouxesse a compreensão mais elevada, mais pura possível acerca de Deus, as suas leis. E eu trouxe isso porque o próprio Cristo nunca chegou a escrever nada. Porém, deixa eu colocar aqui. Mas ele se fez acompanhar por um grupo de pessoas que posteriormente teriam a missão de testemunhar para a eternidade a mensagem trazida por ele, que é a boa nova do reino de Deus, né? A boa nova que viria a ser esse mapa para guiar a gente nessa caminhada evolutiva e que a gente adora estudar nesse e em outros grupos, né? Um desses espíritos que acompanhava Jesus e tinha uma missão especial era o Levi, também chamado de Mateus, que é o queridinho da Elaine do The Chosen. Até trouxe essa imagem não à toa, né? Porque através das informações trazidas pelas vias da mediunidade, somos levados a crer que enquanto Mateus seguia Jesus, Mateus foi encarregado por anotar os ensinos do mestre.
E aqui, por isso que eu coloquei essa imagem aqui nesse slide, né? Porque na série The Chosen, os roteiristas tiveram inspiração de retratar um Mateus que também anotava os ensinos de Jesus, tal como tudo leva a crer que acontecia na realidade, conforme a gente é informado pelos livros mediúnicos. Mateus era talvez um dos poucos daquele grupo apostólico que fosse alfabetizado, né? Naquela época não era muito comum. Ele já estava acostumado com a escrita, afinal ele era coletor de impostos para o Império Romano, como a gente sabe. Então ele já estava acostumado a fazer anotações, né? E pessoalmente, eu acredito que ele usasse um instrumento que era muito comum na época entre os copistas dessa época, que era uma tabuleta de madeira. Era uma tabuleta que continha uma camada de cera e o escriba, o copista, ia anotando em cima dessa cera. E sempre que ele queria apagar, ele passava um estilete, mas eu errei. Passava um estilete, eu queria usar de novo. Apagava o estilete e tirava aquela camada de cera. Então, eu acredito, né, aqui a hipótese do André, que Levi ia usando uma tabuleta dessa de cera, né, e ia anotando, e não ia anotando as palavras literalmente. Eles faziam igual os taquígrafos, que iam anotando símbolos em vez de palavras. Porque dava para anotar em tempo real. E ao final de cada dia, provavelmente Mateus pegava essa tabuleta, transcrevia para o papiro ou para o pergaminho, né? E traduzia esses símbolos em palavras, né? Depois de transcrever tudo isso, passava lá o estilete na cera, tirava aquela camada que foi escrita e estava pronto para o próximo dia, né? E posteriormente, após o final do ministério terreno de Jesus, essas anotações seriam copiadas e passariam a circular entre os primeiros seguidores do caminho, como como era chamado a princípio cristianismo, né? Lembrando que nessa época as cópias eram feitas à mão, né? Acho que todo mundo sabe que a imprensa de Gutenberg, que permitiria que os livros fossem impressos, copiados, e tal, de forma mais automática, veio só 14 séculos depois. Então era uma trabalheira, né? E como a gente viu na semana passada, o papel era bem caro, a tinta era bem caro, o processo da cópia era bem trabalhoso. Então, como bem disse ela aí no final do estudo passado, quando a gente vê no Paulo Estevão, por exemplo, um Gamaliel ganhando as cópias das anotações de Levi, não vamos achar que é algo banal como dar um livro de presente. Era um negócio bem trabalhoso. E por falar nessas anotações de Levi, a gente é informado da existência desse documento justamente no Paulo Estevão, porque para os historiadores encarnados que não têm esse conhecimento, não tem esse conhecimento das anotações de Levi, né? Mas Emmanuel traz essa revelação para a gente do que, diferente do que a gente pensava até então, logo após o final do ministério de Jesus, já circulava um documento contendo os ensinos de Jesus, que, ao que tudo indica, é, essas anotações de Levi que Emmanuel faz referência, não é o evangelho de Mateus como a gente conhece hoje. Isso dá um estudo à parte, né? Mas para não se alongar e resumir, ao que tudo indica, a princípio, essas anotações que Emmanuel cita, elas foram redigidas não em grego, como o Evangelho de, de Mateus foi redigido, e foi escrito em aramaico, que é a língua que Jesus falava uma parte do tempo, né? E posteriormente, enfim. É, e décadas mais tarde, foi foi usado como uma das fontes utilizadas para a composição daquilo que viria a ser o Evangelho de Mateus. A princípio, essas anotações de Levi, tudo leva a crer que eram só os ditos de Jesus. É como se fosse um livro só de frases, ó. Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Tipo assim, não tem as narrativas, né? Posteriormente, tudo leva a crer que é, viria até as novas narrativas. Adiantando um pouco, né? E com a vinda de Jesus, surge uma série de novos escritos que os cristãos, a partir do século quarto passariam a chamar de Novo Testamento, que todo mundo conhece bem, né? E os escritos anteriores a Jesus passariam a ser chamados de Antigo ou de Velho Testamento, já que para a visão teológica de então, né, daqueles que conceberam esse termo, Jesus veio inaugurar uma nova aliança. Deus havia afirmado uma primeira aliança com o povo de Israel
no Monte Sinai e creem que Deus firmar uma nova aliança, dessa vez com toda a humanidade, não só com Israel, através da vida de Jesus. Daí que surge o termo Antigo e Novo Testamento. Evidentemente que essa é uma perspectiva cristã. Para os judeus não existe, obviamente, Novo Testamento. Para eles é só um único testamento que não é nem novo nem antigo, né? É um grande testamento. E como a gente vê aqui, o Novo Testamento foi dividido em 5 sessões. A primeira sessão são os evangelhos. A primeira sessão são os evangelhos, né? Que, diferente do que algumas pessoas pensam, não tem a pretensão de serem biografias de Jesus. O evangelho não está preocupado com trazer detalhes acerca da vida pessoal de Jesus. A finalidade de um evangelho é transmitir uma mensagem. E a mensagem de Jesus não necessariamente corresponde ao que ele fez dos 13 aos 30 anos, né? Então, a gente tem o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, cada um com a sua característica. Até trouxe um quadro aqui, ó, mostrando que Mateus foi um dos 12 apóstolos. Esse evangelho, alguns dizem que foi escrito por volta do ano 60, outros ano 90. O público-alvo são judeus. Por quê? Por causa que ele vai, vira e mexe, vai citar as próprias profecias do povo judeu para mostrar que Jesus é o Messias esperado. A ênfase são os sermãos, por isso que tem o sermão profético, o sermão da montanha, enfim. O estilo é reunidos em grandes blocos, e nesse evangelho, Jesus é apresentado para a gente como o Messias esperado pelo povo de Israel. O segundo evangelho é o de Marcos, que foi um discípulo de Pedro, e foi o primeiro, é tido pelos acadêmicos como o primeiro evangelho a ser escrito entre o ano 50 e ano 60 depois de Cristo. Teve como público-alvo já não mais os judeus, mas os gentios, em especial os romanos. Aqui é um evangelho que tem muita ênfase em milagres, mostram Jesus fazendo muitos milagres. Ele tem um estilo de linguagem mais fluida, simples, e é muita ação, com final abrupto. E Jesus é apresentado para a gente como um servo do Senhor, aquele que executa as vontades de Deus. Temos o terceiro evangelho, que é o de Lucas, que foi um discípulo de Paulo, que teria sido o terceiro evangelho a ser escrito por volta do ano 60 a 90. Teve destinatário os gentios, sobretudo os gregos. Tem muita ênfase em parábolas, que geralmente estuda bastante parábolas, a gente estuda Lucas. São detalhes bem investigados, porque Lucas era médico, né? Basicamente era um cientista. Ele pesquisou, teve cuidado de colocar de forma ordem cronológica. E Jesus é apresentado como filho do homem. Essa expressão filho do homem representa o quê? Aquele que herda, filho de alguma coisa é aquilo que herda a característica daquilo que ele é filho. Então, filho do homem, em resumo, representa. Jesus é apresentado como um homem ideal, o ser humano na sua finalidade máxima, o arquétipo humano, o modelo de ser humano. Isso representa o filho do homem, tá bom? João, por fim, tem foi um dos 12 apóstolos. Foi o último evangelho a ser escrito ali no final do primeiro século. O público-alvo foi para toda a comunidade, toda a igreja, né, cristã. Lembrando que igreja significa assembleia, não tem essa conotação que a gente tem hoje em dia de igreja como uma construção física. Tem muita ênfase em diálogos, esse evangelho, e é um evangelho bem diferente dos outros, né? Tem um estilo bem seletivo, discussões, ensinos longos, e Jesus é apresentado como Filho de Deus. Que isso quer dizer? O que quer dizer essa expressão? Jesus está tão próximo de Deus que ele é como se fosse um caráter divino. O Filho de Deus representa uma pessoa praticamente divina. Não que Jesus seja Deus pela concepção espírita, a gente sabe, mas a comunhão com Deus é tão grande que a gente chega até a refletir, até confundir muitas vezes. Alguns até hoje confundem o próprio Cristo como sendo o próprio Deus. E não tem nenhum problema, cada um está na sua compreensão, né? Mas tamanha intimidade que tinha esses dois. E por falar em evangelho, eu trouxe aqui a questão da palavra evangelho. A Amiguinho, gente viu. Oi, pode voltar rapidinho, só para eu falar uma coisinha rapidinho. pode? Eu esperei para ver se você ia falar, mas aí eu vou É, falar. hum, É, eu sei que você fez o resumo do resumo, né? é,
para poder dar tempo. Duas curiosidades aqui é que desses quatro evangelistas, né, os únicos que conviveram com Jesus foram Mateus e João. Marcos, a gente tem, assim, alguns acham que ele viu e conviveu ali no meio daquela multidão que convivia com Jesus, mas era praticamente uma criança ainda. Então ele não acompanhou Jesus como os discípulos, né? Mateus e João. E Lucas nem esteve com Jesus, né? Então, isso são dois pontos interessantes, porque todo mundo que não conhece a história acha que os quatro evangelistas do Novo Testamento, né, conviveram com Jesus. E não conviveram, não todos conviveram, né? Só Mateus e João. E Mateus, Marcos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, vocês já devem ter ouvido falar que são chamados evangelhos sinóticos. E João não, né? Por quê? Porque sinótico vem de uma origem, né, de palavra que diz que são semelhantes. Porque Mateus, Marcos e Lucas, apesar de ter essas diferenças que são consideráveis, que o André trouxe para gente, de uma forma geral, quando a gente pega para ler, de uma forma geral, eles são muito parecidos. Então, ó, sinótico, mesma ótica que o André colocou aí. E o Evangelho de João, ele é muito diferenciado, né? E daí vem várias explicações por isso. João foi o último a escrever, como vocês estão vendo aí, né? Terminou em 110. O André colocou ali 90 a 110, né? Foi o Não, último. não que ele demorou tudo isso, mas assim, alguns colocam que foi escrito no ano 90, outros até mais tarde, por ano 110. É claro que o próprio João, que não estava vivo nessa época, né? Por mais que ele fosse jovem na época de Jesus, mas alguns, por exemplo, defendem, alguns críticos, que foram os discípulos de João que compilaram seus ensinos num evangelho, por isso que tem essa variação, tá bom? Isso. E aí, o Evangelho de João, ele é diferente dos três outros evangelhos, ele é um evangelho, e aí atribuem isso, porque João, quando começou a escrever, já estava no final da vida dele, como o André falou aqui agora. Ele já tinha passado, já tinha visto, né? Ele foi o único dos discípulos que não morreu martirizado, morreu por morte natural, né? Ou doença, ou velhice, não sei, mas não foi martirizado. Ele viu, ele amadureceu muito, né? Porque um homem que vive 90 anos, né? Por aí, ele amadureceu muito. Ele viu o Templo de Jerusalém por duas vezes, né, André? Ser é, destruído, não foi isso, André? Anos 70, né? Ele viu destruição. O ano 70. Enfim, ele passou, ele teve muitas experiências na vida dele. Então, ele conseguiu chegar no final da vida dele com uma visão muito mais espiritualizada, se a gente, assim a gente pode dizer. E o evangelho dele reflete esse olhar mais de um espírito mais maduro, de um espírito mais próximo, né, dos ensinamentos que o Cristo tentou passar. Então, é só isso que eu queria acrescentar, amiguinho. Vai. Ele vai apresentar um Jesus que não está necessariamente preso à terra, mas é muito aquele Jesus que Emmanuel apresenta no Caminho da Luz, que é o governador espiritual do orbe, daquela comunidade, espíritos eleitos do Senhor, né? O Verbo se fez carne, enfim, Muito essa mais. comunhão com Deus. Então, não necessariamente foi um espírito qualquer. Então, João tem uma compreensão à parte, né? Muito interessante. Muito. Eu acho. E nós vamos Oi. ver no Paulo Estevão, vocês vão conhecer mais para frente esse Marcos, que está aqui, né? Ele vai aparecer mais para frente. Ele é filho, de Maria Marcos, que é irmã de Barnabé. É uma personagem também Isso. que ainda não apareceu no nosso estudo, mas muito importante para a comunidade da época. E vai aparecer ainda para a gente. Então, nós vamos conhecer, né? Marcos através de Paulo Estevão no nosso livro de estudo. E Lucas, sem dúvida, também. Isso. Vai, Vão amiguinho. aparecer. Aí, já que eu estava falando de evangelho, a gente já viu que evangelho não é uma biografia, né? Então, o que que é o evangelho? Evangelho é uma palavra grega que se pronuncia evangelion, e é a junção de ion, que quer dizer bom, e gelion, que quer dizer mensagem. Então, traduzido
E Evangelion significa boa mensagem, boa notícia, boa nova. Portanto, esse é o significado de evangelho. E hoje em dia, a palavra evangelho tem uma conotação religiosa. Mas nos tempos de Jesus, a conotação era completamente diferente. Evangelho tinha uma conotação política. Vamos imaginar o Império Romano. Quando Roma conquistava um território, o imperador romano mandava os seus arautos dizendo: a luz de Roma chegou. Então eles afixavam nas praças dessas cidades conquistadas comunicados que diziam: a partir de agora, vocês têm um novo imperador, vocês têm um novo senhor, tem uma nova autoridade nesse território. E essa mensagem que os arautos romanos levavam para essas cidades conquistadas eram chamadas de quê? De evangelho. Então, evangelho tinha uma conotação puramente política. Então, por que que Jesus se usou dessa expressão evangelho para se referir à sua mensagem? Porque hoje, quando a gente se pergunta o que que é o evangelho, isso até a Elaine sempre bate nessa tecla aqui no grupo. A gente costuma pensar em livros. Ah, Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, né? Mas será que o Evangelho é um livro? Necessariamente um livro, né? Será que se a gente voltasse no tempo e perguntasse para Jesus diretamente, o que que é o Evangelho? Será que será que Jesus responderia que, Evangelho vão ser livros que daqui a alguns anos meus discípulos vão escrever? Bom, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, versículos 14 e 15, nos é relatado o seguinte: e depois que João, João Batista, tá bom? Foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Será que esse evangelho que Jesus pregava era um livro? Será que esse que ele está nos convocando a crer num livro, né? Ou, ué, mas não tinha nenhum livro nessa época, né? Então, vocês lembram que eu disse que os arautos romanos saíam pelas cidades conquistadas, anunciando que a luz de Roma havia chegado e que agora tinha um novo imperador, e que essa mensagem dos arautos romanos se chamava Evangelho? Então, Jesus também era um arauto, evidentemente não um arauto de Roma, mas de Deus. Jesus também saiu a divulgar um evangelho. Não um evangelho vindo de César Augusto ou César, qual César vocês querem, qual imperador romano vocês queiram, mas um evangelho vindo de Deus. Não anunciando um reinado, um novo reinado de César, do imperador, mas anunciando um reinado de Deus. Nesse anúncio que Jesus vinha trazer, ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Inclusive, eu estou vendo a Ana aqui na tela, no grupo de sexta-feira, está estudando esse versículo. Mas o que Jesus queria dizer com isso? A compreensão de Jesus era a seguinte: existe um mundo quando Deus está reinando e um mundo completamente diferente quando Deus não está reinando. Existe uma realidade que é construída por aqueles que se submeteram ao reinado de Deus, e existe uma outra realidade construída por aqueles que são submetidos ao reinado de César, por exemplo. Existe um mundo quando Deus é o rei, e existe um mundo completamente diferente com outros reis. Com reis, com Lula, com Bolsonaro, com César, com Macron, para quem for. Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Venha para o reino de Deus. Se submeta ao reinado de Deus. Inclusive, como que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. O venha a nós o teu reino é igual a seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus nos veio nos conclamar a um novo reinado. Não um reinado que estava acostumado da matéria, né? Mas um reino onde Deus é o rei. Reino esse onde prevalece a vontade de Deus. Portanto, se submeter a esse reinado é se submeter à vontade de Deus, né? É o próprio Cristo no Getsemane dizendo: Pai,
afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. É colocar a vontade de Deus acima de tudo, mais que nosso ego, nossa vontade, nossa. Enfim, né? Então, quando a gente chama de evangelho os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós precisamos ter bem claro que o livro é apenas um instrumento que carrega uma mensagem. É como se fosse o livro fosse o recipiente que comporta o conteúdo. O conteúdo é a mensagem, tá bom? E qual que é a mensagem? A mensagem que Jesus vem nos trazer, o Evangelho de Jesus é: o reino de Deus está aqui, venha viver sobre o reinado de Deus, tá bom? Então isso fica bem claro pra gente. Evangelho é isso. No Novo Testamento, correndo que já está chegando no nosso final, a seção seguinte temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, com os registros dos acontecimentos da igreja nascente, focando principalmente nas figuras ali de Simão Pedro, Paulo de Tarso. Eu até trouxe uma linha do templo é, um pouco estimada, né? Mas o livro de Atos dos Apóstolos é basicamente uma continuação dos evangelhos, né? Ele começa ali após o final do ministério terreno de Jesus, no ano 33, e ele vai até o começo do ano 60, né, quando Paulo é preso e levado para Roma. Até coloquei aqui, ó. Ele vai aqui mais ou menos do ano 33 até o ano 62, mais ou menos. E o nosso livro Paulo e Estevão acontece em paralelo ao Atos dos Apóstolos. É como se fossem os bastidores dos Atos dos Apóstolos. Por isso que frequentemente a Elaine costuma fazer paralelo, trazer passagem do Atos, né? Só que Paulo Estevam vai começar um pouco depois, né, no ano 34, e ele vai se estender até um pouco mais, no ano 68, porque mostra o desencarne de Paulo de Tarso, né? Então, aqui o verdinho mostra que ele vai um pouco mais para frente. Mas voltando ao nosso Novo Testamento, né, por falar em Paulo, a seção seguinte são as chamadas Cartas de Paulo, também chamado Epístolas Paulinas, que é uma coleção de cartas, né, contendo orientações que Paulo destinou às igrejas que ele havia fundado, assim como também cartas destinadas a seus seguidores. Infelizmente, nem todas as cartas sobreviveram ao tempo. A gente tem notícia que pelo menos três cartas, duas cartas aos Coríntios não sobreviveram e uma carta à igreja de Laodiceia não sobreviveu. Elas são citadas, dá a entender que já existiram, porque são citadas nas outras epístolas, mas infelizmente se perderam. Na seção seguinte, a gente vai ter as cartas universais. Algumas Bíblias vão chamá-las de epístolas gerais ou epístolas católicas. E elas receberam esse nome porque, diferente de Paulo, que tinha epístolas destinadas à igreja específica, a alguém específico, essas epístolas universais, cartas universais, eram destinadas a toda a comunidade cristã. E elas vão tratar de temas gerais: fé, ética, moral, perseverança, né? E por fim, a última seção do Novo Testamento é um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Inclusive, Apocalipse significa revelação, pois é um livro que traz de uma linguagem toda figurada revelações daquilo que acerca de novos tempos para a Terra, para a humanidade, ou se preferirem traduzindo para o espiritês, é um livro que trata do período de transição planetária, da regeneração da Terra e de seus habitantes. Isso nada mais é do que é, o livro de Apocalipse. Passando bem rápido, né? Vocês viram que eu amo uma linha do tempo, por isso que eu trago várias linhas do tempo, que eu gosto de viver essa questão, né? Eu trouxe aqui também as datas aproximadas quando os livros foram escritos. A gente viu que em roxinho a gente tem o entendimento que já existiam as anotações de Levi, e antes de nascer qualquer evangelho como a gente conhece hoje, olha que interessante, surgiram as cartas. Carta de Tiago, as cartas para os Tessalonicenses, aí viria o Evangelho de Marcos, depois mais cartas. Esses azulzinhos aqui embaixo são tudo cartas. Filemon, Romanos, Isso depois é muito Mateus. interessante, né, amigo? E essa parte aí que o André fez é muito interessante. Porque quando eu vi isso pela primeira vez, né, eu Uhum, me assustei, porque o que que a gente pensa? Que a organização do Novo Testamento, como o André falou também do Antigo Testamento, a forma como os livros foram colocados dentro da Bíblia representa a ordem cronológica que eles foram escritos, né? E não é. exato. Aqui dá para a gente ver direitinho que antes, por exemplo, do Evangelho de Lucas,
já tinham muitas cartas de Paulo escritas, né? E isso é muito interessante. Exato. Depois eu vou passar essa apresentação no grupo, então quem quiser ver com mais calma depois, tá bom? Tem autores que vão, por exemplo, colocar Marcos mais para frente, Mateus um pouco mais para frente. Aqui eu peguei a média do que as Bíblias falam que foi mais ou menos o ano que foi redigido, tá bom? Ahn, Aqui, assim como eu fiz com o Antigo Testamento, eu também trouxe os autores que são atribuídos. Por exemplo, Lucas tem autoria de 2 livros, Lucas e o próprio Evangelho de Lucas e o Ato dos Apóstolos. Paulo tem um conjunto de cartas. E aqui eu até coloquei um detalhezinho, um ponto de interrogação em Hebreus, porque os estudiosos da matéria, né, encarnados, acreditam que essa carta não tenha sido escrita por Paulo, porque tem um estilo muito diferente. Mas no próprio Paulo Estevam é revelado pra gente que foi sim o próprio Paulo. Mas só que como ele escreveu de próprio punho, por isso que tem essa diferença. As outras cartas, Paulo ia ditando e sempre ia ter um copista que ia redigindo. Então, por isso que tem essa diferença. Então, diferente do que muitos acreditam, para a doutrina espírita, sim, foi uma carta de Paulo de Tarso. E E para essa é uma encerrar, informação que a gente só tem através da doutrina espírita, porque até hoje isso. os estudiosos ficam. Alguns já bateram martelo, mas outros ficam Ah, até hoje sim. tentando estudar, achar uma evidência ou outra para comprovar isso. Isso. E agora que a gente já vê esse panorama geral, né, ao longo dessas 2 semanas, eu fico imaginando que a gente pode imaginar a Bíblia como sendo uma biblioteca, Ah, eu adoro composta essa parte. por 2 estantes. A primeira estante a gente vai chamar de Antigo Testamento. Aqui a gente vai colocar os livros que vieram antes da vinda de Jesus. Já na segunda estante da direita, a gente vai chamar de Novo Testamento, porque aqui a gente vai colocar os livros que vieram após a vinda de Jesus. Na primeira prateleira da primeira estante, a gente vai colocar esses livros, porque eles são fundamentais, eles são o que regem todo o Antigo Testamento como um todo, né? São 5 livros, o Pentateuco, né? Que a gente vai denominar de lei. Mas também pode chamar de Pentateuco, de Torá, como quiserem, tá bom? É, então, em primeiro lugar, porque são a base, onde está sustentado todo o alicerce dos outros livros dessa estante. Na segunda prateleira, a gente vai colocar um conjunto de 16 livros que contam a história da nação de Israel, da história de Israel. Por isso mesmo, a gente vai chamar essa prateleira de livros históricos. Na prateleira seguinte, a gente vai colocar livros que trazem muitas lições de sabedoria, que trazem cânticos, poesia, provérbio, uma coleção disso, por isso que a gente vai chamar de sabedoria. Aqui do lado, a gente vai colocar os livros que são de profetas, né? São 6 livros que trazem exortações para o povo de Israel, muitos apontam para eventos futuros. Esses daqui a gente vai chamar de profetas maiores. Não porque esses profetas eram pessoas mais altas, mas porque são livros mais extensos. E por fim, nessa estante, né, na última prateleira, a gente vai colocar os profetas menores, porque são livros menores, né? Que também tem essa mesma questão. Como a Elaine falou, observem que os livros não seguem uma ordem cronológica, eles seguem uma ordem nem de autor, né? Mas sim o tipo de livro, o gênero, a categoria do que o livro está inserido. Mas vamos continuar. Na segunda estante, nós também vamos colocar no topo da estante, porque eu aprendi que na topo da estante a gente coloca os melhores livros. Não que os livros sejam ruins, mas a base sempre está no começo, está no topo. E a base do Novo Testamento são os 4 evangelhos, que a gente já viu que se trata os evangelhos, né? Então a gente vai colocar aqui. Na segunda prateleira, a gente vai colocar Atos dos Apóstolos, que narra a história daquele povo da igreja nascente, nada mais é do que um livro histórico. A seguir, temos as 14 cartas de Paulo de Tarso. E, por fim, na última prateleira, a gente vai ter 7 cartas de outros autores, né? Destinadas a um público mais amplo. A gente já viu que são chamadas cartas universais. E, por fim, a gente vai encerrar com um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então, a gente precisa ficar bem claro aqui, agora que a gente tem nossa biblioteca completa, que a gente pode observar que a Bíblia aqui que é um conjunto de livros que trazem vários gêneros, né? Gêneros literários diversos,
eles foram escritos em épocas distintas, por pessoas distintas, em localidades distintas. E cada livro tem um objetivo de transmitir um conteúdo em específico, para um público em específico. Então, nosso intuito com esse estudo aqui ao longo dessas 2 semanas foi esse, trazer com que vocês tenham essa compreensão, essa visão da Bíblia, não como sendo um livro único, singular, mas sim como um livro, uma plural, um livro, uma coleção, uma biblioteca de livros. E da mesma forma como hoje a gente lê um livro de poesia de modo diferente de um livro da história do Brasil, de um modo diferente também um livro de biografia, de um modo diferente um livro de ciência, nós também, ou como a Elaine falou, a gente não vai pegar uma carta de Pero Vaz de Caminha de alguns séculos atrás e ler com o português de hoje em dia, é outra compreensão, né? Então, que a gente possa fazer o mesmo com esses livros contidos nessa grande biblioteca, que é muito rica de sabedoria, que a gente chama de Bíblia, né? E isso foi o que a gente preparou, esse pequeno resumo muito breve, né? E ufa. Muito bom, amiguinho, muito bom, muito bom. Olha, dá vontade de falar um monte de coisa, de perguntar um monte de coisa, mas é muito Pode bom. falar. Mas eu queria que você colocasse, só para encerrar, gente, eu sei que a gente está ultrapassando, mas só para a gente não dividir mais ainda o estudo, né? Eu sei que algumas pessoas precisam sair, mas eu vou falar só rapidinho uma coisinha só. Queria que você voltasse lá naquele texto que você colocou onde Jesus fala do reino de Deus e seguir o evangelho. Vê se você consegue aí, seguir o evangelho. O que eu queria falar, né, sobre esse trecho que o André trouxe, que é muito importante e resume, eu acho que tudo isso que a gente tentou trazer, que o André tentou trazer para vocês, isso aí. É, Então, o André explicou aqui para gente, e eu sempre bato nessa tecla toda vez que a palavra evangelho aparece em Paulo e Estevão, né? Eu sempre bato nessa tecla com vocês em falar que não pensem que evangelho que que os discípulos estão falando aqui são os textos da Bíblia como a gente conhece hoje, porque eles nem eram escritos ainda, né? A única coisa que existia eram as anotações de Levi, como o André também muito bem colocou. E Jesus falou aqui, crede no evangelho. André explicou para a gente perfeitamente, né, que esse evangelho é a mensagem, né? Porque essa palavra evangelho já era usada como uma mensagem até pelos romanos, né? Uma nova mensagem. Jesus trouxe essa nova mensagem de Deus, né? Então, o evangelho que o Cristo trouxe é a mensagem de Deus. André falou isso tudo pra gente. Gente, até hoje a gente encontra pessoas se agarrando a esse livro, a letra da lei, como se o que Jesus estivesse falando é para a gente seguir na literalidade que está escrito ali. E não dá certo, né? Por tudo isso que a gente viu, são livros escritos há centenas e centenas de anos, né? Culturas diferentes, tudo diferente. Então, a gente precisa entender, né? Isso, que toda vez que a gente passa a olhar nisso, que seguir o evangelho não é seguir, como Paulo falou, a letra da lei, mas tirar o espírito, a mensagem que o Cristo trouxe para a gente, né? E por isso, né, de se agarrar a essa questão de evangelho como livro, como a escritura propriamente dita, né, a letra ali, a mensagem literal, não vai dar certo nunca, né? Então, o nosso maior esforço em todos os estudos que a gente tem que fazer hoje, voltado para os textos da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, é extrair a mensagem que esses textos querem trazer para a gente sublimar nosso entendimento como espírito imortal, espírito percorrendo todas essas experiências, né, que são relatadas, como o André falou muito bem, na experiência, por exemplo, do povo de Israel, que retrata a nossa experiência como povo terreno ou até como a experiência individual de cada um. Né? A gente vai falar um pouco mais à frente do deserto. O povo de Israel andou 40 anos, né? O povo hebreu andou 40 anos no deserto. É a história de um povo que peregrinou durante um período de transformação. Então, é extrair isso, né? Não que o povo andou 40 anos porque eles andaram dando em volta, né? Na verdade.
Então, pode tirar, amiguinho André. Obrigada, amigo. Maravilhoso o seu estudo, perfeito. Eu sei que a gente avançou um pouquinho hoje, mas valeu muito, muito, muito a pena. E, e aí, amores, algumas pessoas fizeram comentários aqui, a Ju, que adora também estudo, né, do texto bíblico. Deixa eu ver aqui. Gente, tá aqui, achei. O meu negócio tá todo desconfigurado hoje. É... Queria só pegar aqui um. Ó, a Ana colocou, é tão fácil, simples e maravilhoso estudar com. Ah, tá, não é isso que eu queria. Mas obrigada, Ana, mas era outro comentário que eu queria. A Ju colocou, é colocar Deus no centro da nossa vida, novamente. Foi quando o André comentou sobre a nova mensagem que Jesus trouxe sobre um Deus, né, mais presente em nós. João traz um Cristo planetário. Não tô achando aqui agora, peraí. Não, tá, já passou. A Ana colocou, para mim faz mais sentido que Moisés não escreveu nada e sim foi passado de geração até que alguém resolveu escrever. Pois é, isso também é muito importante, né, da gente pensar. Porque quem não traz na cabeça foi quando o André falou que Moisés escreveu, né, os livros. Eu brinco que eu falo que eu até pensei que ele sentava na pedra e escrevia na própria pedra, né? Então, é muito importante, gente, a gente ter. O André pincelou muito, assim, porque é muito profundo e ele tinha muito mais coisa para trazer do que isso, mas o que ele trouxe já foi muito importante para a gente poder ter uma ideia, né, do que é essa construção, do que significa os livros da Bíblia e o que significa a importância disso para a gente poder entender a nossa evolução como espírito, né? Entender? Agora, a gente brinca que a gente deveria juntar agora na Bíblia o Pentateuco de Kardec, né? Porque é a terceira revelação, e aí estaria completa, né? Até agora, até esse momento, o preparo da espiritualidade para nós, como povo terreno, estaria completa aí. Antigo Testamento, Novo Testamento e a terceira revelação kardeciana. Tudo isso preparando a gente para que a gente possa compreender o que é vivenciar um mundo celeste, né? Um mundo mais elevado que a gente ainda não consegue compreender. Né, amiguinho? É isso aí. Eu agradeço a presença de todos. Desculpa correr um pouco agora no final, no outro também tive que correr um pouco. É que, como foi dito, é muito material e eu não queria passar de 2 semanas porque senão vai virar um estudo da Bíblia, não é a pretensão desse estudo. Quem sabe um dia a gente faça um estudo à parte, só sobre a Bíblia, porque cada um desses temas vira um estudo à parte, bem rico, né? Mas, em resumo, é basicamente isso, né? A mensagem que eu queria passar, né? Então, eu espero que todos tenham é, compreendido um pouco melhor ou mudado um pouco o seu modo de ver, né? Te ver com mais carinho esses textos, enfim. E agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, amigo. A gente que agradece muito, muito. Eu agradeço demais, viu? Seu carinho de sempre. Bom, vamos então encerrar, que a gente já avançou bastante. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar o nosso estudo de hoje? Vou pedir para a Luz. Luz, você pode fazer para a gente a prece hoje? Não sei se você está disponível. Então vamos. Tá fechado seu microfone, querida. Já agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Divino Mestre, essa enxurrada de conhecimento. Gratidão ao nosso irmão André, que fez com muito amor para todos nós, que está trazendo para nós muito conhecimento. Pedindo já nossa gratidão também para Jesus Cristo, por tudo que fez por nós, por essa noite abençoada de estudo. A Maria de Nazaré, a nossa mãe, que ela cobre todos nós, nossos familiares, com seu manto sagrado, que possa abençoar também aqueles nossos irmãos que não pôde estar nessa noite de estudo hoje, aonde eles estiverem, que eles sejam amparados pelo manto de Maria de Nazaré.
aos nossos mentores individual, a nossa eterna gratidão por tudo, sempre ao nosso lado, quando é chamado. Ao mentor responsável por esse estudo, muita gratidão também por todos os estudos que nós participamos. Nosso muito obrigado. E dessa forma, vamos terminando nesta noite o estudo de hoje. Gratidão, mestre, por tudo. Obrigada. Obrigada, querida. Amores, Sim. obrigada. Semana que vem, então, a gente volta com o início do capítulo 8. Ó, o Brito Amigo apareceu. André, obrigada, meu amor. Muito obrigado, André. Que Obrigado a Muito estudo vocês. maravilhoso. Quem sabe no futuro, o Muito André, o obrigada, muito Brito, pode obrigada. fazer um Um apanhado beijo. dele sobre o último livro que eu O esqueci o nome. Apocalipse? Pois é um livro tão bom. Ah, Você dá tem um que estudo, aí tem estudo à parte ainda. apanhar, cara. Nossa! Porque as pessoas fazem tanta confusão, tem tanta É, confusão em relação a esse livro, não é? Já verdade. começando pelo nome dele. É, Olha, Ana, se a gente diz que os textos da Bíblia são simbólicos, o Apocalipse talvez seja o mais simbólico de todos. verdade. Aí é que precisa saber vários símbolos do Antigo Testamento, né, André? Por isso que eu falei, Apocalipse não é destruição, significa revelação. Porque tem gente que virou sinônimo de Apocalipse, coisa ruim, Armagedon. Não. E não fala do fim do mundo, como a gente conhece. Como eu falei, pelo espiritês, é a transição planetária, né? O fim do velho mundo, não o fim do material, mas o fim do velho mundo, da velha moral, e um novo começo de mundo, um mundo de regeneração, uma nova humanidade, tá bom? Então, basicamente é isso nas entrelinhas. Foi um livro mediúnico, né? Inspirado pelo alto. João ia vendo aquelas cenas e ia transcrevendo, né? Ia levado em desdobramento, enfim, né? Quem sabe o Brito e o André não pode trazer no É, futuro. Oh, meu Deus! Hoje em dia, depois desses atentados do 9/11 até agora, com essas guerras, é só o que a gente escuta. Olha, o Apocalipse é o Apocalipse, é só o que se escuta. verdade. Aqui é o Emegedon, que é o Apocalipse, não é? Porque é um É. país aqui ainda muito evangélico, aonde você vai, você escuta. E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Mas seria bom se a gente pudesse trazer isso para as consciências, né? E a gente aprender, eu ia aprender muito. Vamos deixar a cargo da espiritualidade. Aí eles, se for a vontade deles, né? Sim, mas já fica aqui o convite, né? Quem sabe aí no futuro, os dois aí, né? Os dois que foram padre em vidas passadas, né? Os dois, já sabem, foram padres. Eu ia adorar ver um estudo desse, do André e do Amaro. Ia adorar, Meu viu? Deus, meu Deus. Quem sabe, enfim. Queridos, O Brito até ficou obrigada. calado, mas é É, morrendo de bagagem também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, beijo, pessoal. amores. Até Obrigado. semana que vem. Até semana que